A paz do Senhor, Deus abençoe o seu dia. Hoje nós vamos meditar em Mateus 17, mas eu quero informar para vocês que hoje esse capítulo é muito poderoso. É assim, para você que conhece quem é o seu Deus, quando você lê a Transfiguração é algo extraordinário, sobrenatural. É onde você vê a confirmação mais uma vez que o nosso Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Passando 6 dias do que tinha acontecido no capítulo 16, onde Jesus fala que era necessário que ele sofresse, que ele padecesse, mas que ele ia ressuscitar. Ele chama 3 dos discípulos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, para ir com ele ao monte. E lá no monte ocorre a transfiguração. O que é a transfiguração, irmãos? Jesus, ele é transformado. O seu corpo fica branco, mais branco que a neve, e o seu rosto luminoso como se fosse o sol. E eles veem isso, e logo em seguida aparece Elias e Moisés. A Bíblia vai dizer que Elias e Moisés aparecem. E aí Pedro diz assim: Senhor, quer que eu construa para vocês tendas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés? Porque Pedro tinha um desejo de ficar naquele lugar, que ele disse que aquele lugar era bom. Porque com certeza ele estava sentindo a presença de Deus, vendo Deus glorificado. E aí, o que acontece? Quando ele estava ainda falando, uma voz veio do céu e falou: Este é o meu filho, ouvi. Este é o meu filho, e quem me compraz, ouvi a ele. Ai, isso é muito forte, irmãos. Vocês conseguem entender quem é o seu Deus? É um Deus que veio para cumprir toda a lei que era representada por Moisés, por isso que Moisés estava ali. Era para cumprir todas as profecias, representada por Elias, que era profeta. É muito forte, o nosso Deus é muito poderoso. Você consegue ver? Você consegue enxergar qual é o Deus que você serve? O Deus que está acima de tudo. E ali, eles viveram momentos tão grandiosos que depois dessa frase, eles caíram. Pedro, Tiago e João caíram prostrados com medo, porque a glória era muito grande, muito, muito grande. E aí Jesus toca neles e fala: não tenham medo. E aí quando eles abrem os olhos, só estava Jesus. Mas eles entendem ali o que aconteceu. E Jesus fala assim: não contem para ninguém. Vocês lembram que os saduceus e os fariseus pediram um sinal? Esse sinal não foi dado para eles, mas foi dado para quem era íntimo com Deus, com Pedro, Tiago e João. O Senhor quer te entregar segredos que vêm do céu. Mas você precisa abrir o seu coração e acreditar que o Senhor existe, acreditar que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou achamos. Esse é o nosso Deus. E logo em seguida os discípulos vão perguntar: mas por que os escribas falam que precisa ainda vir Elias? E aí Jesus vai dizer: Elias já veio. E aí eles entendem que Jesus está falando de João Batista. Ai, como eu sinto a presença de Deus. Ai, que o Senhor possa abençoar o seu dia. É muito forte, o Deus que você serve é muito poderoso. Nós vamos ver que logo em seguida Jesus chega até junto à multidão, e tinha um jovem lunático, possesso, cheio de espíritos imundos, que os discípulos não puderam expulsar, e o pai dele falou: Senhor, meu filho se joga no fogo, se joga na água.
E não há quem possa segurar ele, cura ele. E aí Jesus vai e liberta esse jovem. E diz aos discípulos: até quando estarei com vocês, homens de pouca fé? Até quando? Até quando estarei com vocês? Será que vocês não conseguem ver quem está do lado de vocês? E aí depois os discípulos perguntam: Senhor, por quê? Por que nós não conseguimos? E aí Jesus fala: para expulsar esse tipo de demônio, de legião, tem que estar em jejum e oração. Se tiver dessa forma, aí consegue libertar. Aí nós vamos ver novamente Jesus falando que convenha o Filho do Homem que ele padeça, que ele seja crucificado e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus já estava explicando para eles: filhos, eu vou passar por tudo isso, mas eu vou ressuscitar. Então os discípulos ficaram muito tristes com essa notícia. E Jesus, a gente vai ver que Jesus paga os impostos, né? Pedro, ele é interrogado, eles chegam em Cafarnaum e a pessoa responsável por cobrar o imposto cobra Pedro e fala: o seu mestre não paga tributos? E aí Pedro fala: sim, ele paga. E aí quando Pedro entra na casa, ele não fala uma palavra e Jesus já fala: Pedro, quem deve pagar imposto é os filhos ou são os outros? Aí Pedro fala: é os outros. Aí ele fala: então a gente não deveria pagar porque nós somos filhos, mas para que se cumpra a justiça, vai lá, pesca o peixe e o primeiro peixe que você pescar vai estar o valor para entregar o meu imposto e o seu. Olha só, Deus cuidando da vida de Pedro, Deus cuidando de tudo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu não tenho palavras. Hoje foi muito difícil trazer essa palavra sem me emocionar. Não teve como. E que o Senhor possa tocar na sua vida de forma extraordinária, que você queira ser mais íntimo do Senhor, para que o Senhor revele a você os segredos dele. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.